Na aula 15 seguiremos trabalhando então no preset. Hoje a gente vai dar uma ênfase aqui na parte do Environment. Nessa aba aqui, a gente consegue fazer a configuração da iluminação global do ambiente e também da imagem de fundo que a gente vai chamar de background. As duas opções principais são essas e são nessas duas que a gente vai se deter então. As duas estão ativadas aqui e tem um M maiúsculo aqui nessas duas opções, ou seja, tem alguma coisa aqui dentro. Se a gente entrar, a gente vai reparar que tem o Test Sky, uma coisa que até então a gente não viu. O Sky, ele simula então a iluminação lá atrás, a iluminação global, porque ele tem o Sol aqui ativado. Tá? Então a gente pode desmarcar ou marcar o Sol. Perfeito? Então está aqui. Também ele está habilitado aqui e ele tem vários fatores aqui. É importante salientar o seguinte, essa configuração aqui é a padrão, é aquela que a gente abriu o programa e bota renderizar e ela já vai estar pronta. E no momento que eu alterar aqui qualquer valor, 8, tá? Ele vai alterar automaticamente aqui no background, 8 também. Então, vamos voltar para o 2. E aqui já voltou para o 2. Então, uma coisa ajustada aqui, ajusta lá automaticamente. Antes de fazer qualquer configuração, a gente vai então dar um OK aqui, fechar e vamos renderizar essa cena aqui para a gente entender melhor. Aqui a gente tem duas cenas, ambas estão com o Sol aqui ativado então tem uma um pouco ao meio-dia, tá? E uma mais no final da tarde aqui. Tá? Isso a gente marca aqui nessa aba do Shadows aqui, marca o horário, escolhe a posição do Sol, tá? Se vai ser janeiro, fevereiro, enfim. Isso aí tem a ver com modelagem, então. Vamos renderizar? Está aqui o nosso render, então. A gente vai apertar aqui no H, trazer isso aqui para cá, vamos salvar para a gente seguir comparando. Então, a gente consegue visualizar bem a marca da sombra aqui, tanto aqui quanto aqui. Perfeito? E agora a gente vai alterar um pouco esses parâmetros aqui. Vamos entrar no GI. E o primeiro parâmetro, então ele está habilitado. Primeiro parâmetro, tem o vapor de água e o size. Ambos parâmetros têm a ver com a umidade de água no nosso ambiente. Então, se a gente subir esses dois valores aqui, a gente vai dificultar um pouco a incidência da luz no nosso modelo e, consequentemente, ele não vai ficar com essa sombra tão definida aqui. Tá? Como que a gente faz isso? Aumentando um pouquinho, aumentar esse valor para 4 e esse aqui para 4. Ok. Não vamos mudar a cena, vamos seguir na cena. Só para ganhar um tempinho, vamos marcar só essa região aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Está finalizada a nossa cena, então. Agora a gente vai salvar e a gente pode fazer um comparativo. Essa é a A e essa aqui é a B. Olha só, gente. Aproximar a gente nota mais. Aqui e aqui. Então, a nossa sombra agora não ficou tão marcada quanto a primeira. Tá? Quando que a gente vai utilizar isso mais? Em imagens no fim de tarde ou até mesmo noturnas, para fazer o efeito de uma luz da lua. Então, isso funciona muito bem, é um efeito bem legal e a gente pode melhorar ainda mais ele. Como? Ele ficou levemente craquelado, ficou indefinido aqui então, mas ele está com certos pontinhos. A gente pode reduzir esses pontinhos ainda, trabalhando em cima da subdivisão. Então, vamos entrar aqui em GI novamente. Aqui embaixo tem a opção das sombras. A gente pode aumentar esse valor aqui. Em vez de 8, vamos colocar então o valor de 24. Então, 3 vezes o valor original, ou até mais, 32. E agora a gente vai fazer uma melhoria na sombra. Consequentemente, o render ele vai ficar mais pesado. Eu já falei várias vezes, e só para lembrar, sempre que esse nome aparecer, em qualquer opção, vai ser para melhoria daquele fator. Tá? Então, aqui ó, tem a melhoria então, do fóton, de luz. Então, ele vai deixar um pouquinho mais lento o render, mas também ele vai melhorar um pouquinho. Então, novamente, vamos renderizar, desmarcar essa opção e renderizar
aqui de novo. Vamos lá. Finalizado o nosso render, vamos salvar novamente. Então, essa é a primeira e essa é a segunda. Tá? Vamos lá perto para ver se a gente nota uma diferença significativa. Opa! Aqui. É muito sutil. Certo, pessoal? Não chegou ao ponto de fazer uma grande diferença. Então, a gente já notou que dá para melhorar sim. E a gente consegue melhorar, mas às vezes não compensa ganhar um tempinho a mais de render. Voltando lá. Vamos até voltar para o valor original. Então, está aqui. Outras opções, então. A iluminação do horizonte aqui, então, seria a intensidade da luz que vai entrar no nosso ambiente. Então, se eu baixar esse valor, consequentemente, ele vai ficar mais escuro. Vamos para mais um teste. Em vez de 25.000, 5.000. E desmarcar aqui. Mais um render, então. Finalizado o nosso render. Vou fazer mais um teste. Então, essa imagem aqui, a A e a B. A gente nota uma diferença bem significativa, tá? Não tanto na intensidade da luz, mas sim na coloração do ambiente. Então, esse é o parâmetro aí. Voltando lá. O que mais a gente pode fazer? Vamos voltar aqui ao valor de 25. A gente pode também deixar o céu totalmente limpo, que é o clear. A gente pode deixar um céu de fim de tarde, um pouco mais escuro, e um céu intermediário, com um dia nublado. A gente pode dizer assim. Então, vamos para o overcast aqui. Ok. E desmarcar aqui e render. Está aqui o nosso render, então. Vamos salvar. Esse aqui, então, é o original. E esse aqui com o overcast, então. Olha a diferença. Tá? Parece que a gente simplesmente baixou o valor aqui no horizonte, mas a gente simplesmente escureceu então o nosso fundo. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar, tá, numa escala intermediária aqui. Vamos desmarcar e render novamente. Então tá aí o nosso render. Salvamos novamente. O primeiro que é o clear, então, e agora o intermediário, que é esse aqui. Então tá aí. A gente nota mais lá na janela, tá? Que ele ficou um pouquinho mais escuro aqui e um pouquinho mais claro aqui. Essas são as configurações, então, de ambiente limpo, céu nublado e um céu intermediário, nem tão limpo e nem tão nublado. Esse próximo fator aqui, que é o turbidity, ele dá a sensação de nebulosidade no céu, então. Alguns dizem que ele imita a poeira, outros que é poluição, outros que é simplesmente um fator para deixar a imagem um pouco mais alaranjada. Ela vai de 2 até 20, e a gente pode deixar então essa imagem de fundo, ou o background em si, lá a iluminação um pouco mais laranja. Vamos colocar o máximo então, 20. Tá? Então, ó, 50 não vai, 45 não vai, o máximo então é 20. 1 não vai, porque o mínimo é 2. Então, vamos lá, 20, ok? E mais um render. Tá aí o resultado final então. Mais um comparativo, ele está aí. Isso aqui é interessante pelo seguinte, pessoal. Vamos desmarcar essa opção aqui. E vamos agora fazer outra coisa. Vamos marcar aqui. Tá? Por quê? Nessa outra cena aqui, a gente tem um sol mais de fim de tarde. No fim de tarde, a gente vai ter, entrando lá, teoricamente um pouco mais de turbulência, vamos chamar assim. Tá? Um pouco mais de efeito alaranjado no céu. 20 talvez fique um valor muito alto, mas quem sabe 10. Tá? E vamos renderizar para ver se ele cria um efeito mais
de entardecer, ok? Vamos lá. Está pronto o nosso render. Acredito que a gente tenha conseguido. Ficou uma imagem com aspecto mais de entardecer. E a gente pode notar o seguinte. Aqui a gente tem uma leve marcação aqui dessa nossa estrutura aqui da janela, certo? Que vai se perdendo com a distância. Tá? Bem diferente do que a gente está vendo aqui. Se a gente quisesse criar esse efeito mais marcado e não tão diluído aqui, a gente já sabe como. Voltando esses valores aqui para os valores originais ou até inferiores. Vamos colocar 1,5 aqui. O original é 2 e 2. E agora... Opa! E agora, entrar aqui e marcar somente essa região aqui, para ver se a gente nota alguma diferença. Vamos lá? Render. Então, está aqui. Vamos salvar. Primeira e segunda. Então, com o valor de 4 ali e com o valor até aqui de 2. Tá? Um bem mais marcado, até mais marcado do que o inicial aqui, tá? Do que o bate no início com o valor de 4 e aqui bem menos marcado. Até aqui no piso a gente consegue visualizar um pouco mais a sombra. Mais parâmetros então. GI. O que mais? Esses valores então, vamos voltar ele um pouquinho para 3. Próximo fator, a intensidade. A intensidade ela vai trabalhar junto aqui com a iluminação do horizonte e eu posso aumentar ou reduzir ela. Vou colocar aqui um valor de 3 e vamos fazer um teste naquela mesma região. Desmarcando aqui e vamos fazer um teste aqui. Aqui a gente consegue notar o quanto a intensidade ali clareia então a nossa imagem. Vamos salvar, tá? E vamos para outro parâmetro. A próxima opção, então, abaixo de intensidade, é o ozone. Ele vai aumentar ou intensificar o tom azulado que vai rebater no nosso modelo. Tá? Então, ele é basicamente o filtro da camada de ozônio. Então, vamos reduzir um pouquinho esse valor aqui para 0,1. Ok. E vamos fazer um testezinho de render ali.